meus alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar falando de superfícies regulares. O tema da aula de hoje é aplicações do teorema da função inversa e mudanças de parâmetros. Agora vamos na segunda proposição. Essa proposição eu alerto no seguinte: ela não serve para mostrar que uma superfície é regular. Por quê? Porque ela já contém na sua hipótese que essa é uma superfície regular. Eu coloco para vocês que essa proposição é o seguinte: quando você já sabe que uma superfície é regular e você tem uma aplicação avulsa, que você quer saber se ela serve ou não como uma parametrização desta superfície, então você, ao usar aquelas condições lá na definição de superfície irregular, você não precisa usar todas aquelas condições. Basta que você mostre que essa aplicação ela seja diferenciável, que a diferencial em cada Q em U seja injetora e que X seja bijetora. Ou seja, quando você tem uma superfície regular e você tem uma aplicação, se você quer saber que ela é ou não é uma parametrização, você não precisa perder tempo em mostrar que a inversa dessa aplicação é contínua. Então, ou seja, esse é um tipo de proposição que ela só serve se você já sabe que uma superfície é regular e se você tem uma outra aplicação diferente daquelas que você já tinha estudado antes, que você deseja saber se ela é ou não é uma parametrização desta superfície. Então, essa proposição ela diz isso, né? Então, está aqui. Se essa é uma superfície regular, se você tem um ponto nessa superfície, se X é uma aplicação definida num aberto U, R2, com a imagem na superfície, de maneira que P pertença ao X de U e satisfaça essas três condições. X diferenciável, a diferencial é injetora para cada Q em U e X ela é bijetora sobre a sua imagem. Com essas condições, você garante que a imagem do X em U ela é um aberto de S, estou chamando essa imagem aqui de W, e mais ainda, eu consigo mostrar que nessas condições X vai ser uma parametrização de S em P. Vamos com um exemplo. Novamente com a esfera. Nós já mostramos que a esfera é uma superfície irregular de duas maneiras. A primeira foi na aula passada, que é usando a definição de superfície irregular, verificando aquelas três condições. A gente trabalhou com aplicações que eram gráficos, né, sobre metades abertas da esfera, para poder cobrir a esfera com 6 daquelas aplicações. Então, vocês viram a trabalheira que nós tivemos para mostrar que a esfera era uma superfície irregular usando a definição. Agora há pouco, eu mostrei uma forma bem mais prática, que é usando aquela proposição da imagem inversa de valor regular. Então, aquela foi rapidíssima. Agora, o que eu vou fazer com vocês é o seguinte: eu já sei que a esfera é regular, eu não quero mais provar que a esfera é uma superfície irregular. O que eu quero mostrar é que uma determinada aplicação é uma parametrização da esfera. É isso que eu quero provar, certo? Então, a aplicação que eu estou tomando, ela está definida nesse aberto aqui, tá certo? Que no fundo é um retângulo aberto. Então, eu vou explicar direitinho quem é esse θ e quem é esse φ aqui na figura, tá certo? Então, é o conjunto. Então, o U é o conjunto de todos os pontos do R2, cujo θ varia de 0 a π nesse intervalo aberto e φ varia de 0 a 2π nesse intervalo aberto. E essa aplicação, ela pega pontos desse aberto e leva em seno θ, cosseno φ, seno θ, seno φ e cosseno θ. Eu quero explicar para vocês geometricamente a ação desta aplicação, embora vocês já devam ter visto na semana passada, naquela atividade do GeoGebra que eu passei para vocês. Repare uma coisa. Esse θ e esse φ, eles, na verdade, fazem parte das coordenadas, sistema de coordenadas esféricas que vocês viram no curso de cálculo 3. Ou seja, esse θ que está aqui é o seguinte: você pega uma semirreta partindo da origem, passando por um ponto P dessa esfera.
Esse θ, ele é o ângulo medido a partir do semi-eixo Z positivo, até o quê? Essa semirreta OP, tá certo? E esse θ, ele varia de 0 a π, só que ele não conta o zero e não conta o π. Então, ele roda a partir desse semi-eixo Z positivo, só que ele não fica em cima desse eixo e roda até chegar ao semi-eixo Z negativo, só que ele também não chega nesse eixo. O que é o φ? O φ é o seguinte, você pega essa semirreta OP e projeta no chão. Ao projetar no chão, vai gerar o quê? Essa semirreta vermelha que está aqui. Então, essa semirreta vermelha, ela é a sombra dessa semirreta amarela que está aqui, passando pela origem pelo ponto P. Uma vez feito isso, você vai calcular o ângulo a partir do semi-eixo X positivo. Então, você vai rodar de 0 a 2π, só que você não vai considerar nem o 0 e nem o 2π. Então, esse ângulo aqui, ele é o φ. Então, ele é medido a partir desse semi-eixo X positivo. Então, θ e φ, eles fazem parte o quê? Das coordenadas esféricas desse ponto P. O que acontece? Pelo fato de a gente estar escolhendo esse aberto aqui, com θ de 0 a π e φ de 0 a 2π, essas coordenadas elas cobrem a esfera toda, exceto esse semicírculo que eu coloquei em vermelho. Por quê? Uma vez que esse braço aqui, ele roda de 0 a π radianos, mas não conta o 0 e não conta o π, ele deixa de fora esse ponto aqui, que eu vou chamar de polo norte, e esse outro ponto que eu vou chamar de polo sul. E uma vez que esse φ, ele dá uma volta completa, mas ele não inclui nem o φ igual a 0 e nem o φ igual a 2π, então ele deixa de fora todos os pontos da esfera cujo x é maior ou igual a 0, ou seja, ele deixa de... E claro, esses pontos que estão no plano XZ, ou seja, ele deixa de fora esse semicírculo que está aqui, incluindo o polo norte e o polo sul. Então, a cobertura da esfera é quase total, mas deixa de fora esse semicírculo, que está representado aqui. Então, o nosso desafio é mostrar que essa aplicação ela é uma parametrização da esfera, claro, não cobre a esfera toda, mas cobre quase toda, e mostrar que satisfaz aquelas condições que estavam na definição de superfície irregular. Observando que pela proposição 2, a gente só não vai se preocupar com a questão da inversa dessa aplicação, o que nos ajuda pra caramba, porque trabalhar com inversa realmente é complicado. Mas todas as outras condições a gente vai precisar mostrar para que, de fato, x seja uma parametrização dessa superfície. Bom, a primeira é a mais simples, que é a condição de x ser diferenciável. Repare que as funções coordenadas que estão aqui, elas só envolvem senos e cossenos. Então, os senos e cossenos têm derivadas parciais contínuas de todas as ordens. Então, o produto delas também vai continuar tendo. Então, a gente não tem problema com a questão da diferenciabilidade. A segunda condição, né, que normalmente é a terceira que aparece na definição de superfície irregular, é a da diferencial em cada Q em U, na diferencial de x em cada Q em U. Eu vou mostrar que essa diferencial é uma aplicação injetora. Lembra que para trabalhar com a diferencial, basta trabalhar com a sua matriz jacobiana. Só que aqui eu optei por usar uma condição equivalente. Em vez de trabalhar com a matriz jacobiana e examinar os determinantes menores, eu optei por olhar apenas os vetores colunas dessa matriz jacobiana. Os vetores colunas da matriz jacobiana estão aqui. Uma das colunas é a derivada parcial de x em relação a θ em cada Q em U. E a outra é o quê? A derivada parcial de x em relação a φ em cada Q em U. Então, está aqui, né? A gente calculou as derivadas parciais, só olhar aqui para a expressão original, calcula a derivada parcial em relação a θ, está aqui, e a derivada parcial de x em relação a φ, o resultado está aqui. Então, esses dois vetores formam as colunas da matriz jacobiana. E eu vou mostrar que esses vetores colunas são linearmente independentes, são LI.
Para isso, basta calcular o produto vetorial deles e mostrar que esse produto vetorial não dá o vetor nulo. É o que a gente vai fazer. Ele não dá o vetor nulo em nenhum Q, né? Quer dizer, nenhum θφ, né? Porque a gente está colocando como Q os pontos θφ de U. Então, ao fazer esse cálculo, isso não significa muita coisa, tá? Que o resultado do produto vetorial, eu não detalhei esse cálculo, porque eu sei que vocês já sabem calcular o produto vetorial de dois vetores em R3. É o mesmo procedimento que vocês já vêm fazendo desde a parte de curvas. Agora, a gente tem que pensar que o θ varia no intervalo aberto de 0 a π e o φ varia no intervalo aberto de 0 a 2π. Então, dar esse resultado não significa muita coisa. Que pode ser que existisse algum θ ou algum φ para qual esse resultado desse o vetor 0, 0, 0. Só que a gente vai mostrar que isso nunca vai acontecer dentro desses intervalos para θ e para φ. Como que eu faço isso? Uma forma prática de mostrar que isso nunca dá o vetor 0, 0, 0 é só calcular a norma desse vetor. Você calcula a norma desse vetor e mostra que essa norma nunca vai dar zero. Porque se você tem um vetor cuja norma não dá zero, por consequência, esse vetor não vai ser o vetor 0, 0, 0. É o que a gente vai fazer aqui. Aqui eu optei por norma ao quadrado, que é mais fácil. Não preciso carregar aquela raiz quadrada. Uma vez que a norma ao quadrado dê diferente de zero, por consequência, a norma vai dar diferente de zero. Então, vamos fazer um cálculo. É só você pegar cada uma das coordenadas que estão aqui, elevar ao quadrado e somar. Quando você faz isso, está aqui, certo? Já até coloquei em evidência. Então, ficou dessa forma. Seno a quarto de θ, que multiplica cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, já coloquei em evidência. E aqui você já tem a primeira coordenada ao quadrado somada com a segunda coordenada ao quadrado. E aqui é a terceira coordenada ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 pela identidade trigonométrica fundamental. E aí você só fica com seno a quarta de θ mais cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Só que aí, como ambas as parcelas têm seno ao quadrado de θ em comum, eu vou colocar em evidência. E dentro do parênteses, eu vou ficar apenas com seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Esse resultado também vai dar 1 pela identidade trigonométrica fundamental. Daí, eu fico apenas com esse resultado, seno ao quadrado de θ, ou seja, o quadrado da norma desse produto vetorial é simplesmente seno ao quadrado de θ. E que sorte, o nosso θ ele varia de 0 a π radianos. É um intervalo onde o seno nunca dá zero. Então, seno ao quadrado também nunca vai dar zero para todo ponto Q em U, justamente por esse fato que eu falei. Com isso, uma vez que a gente mostrou que o quadrado dessa norma nunca dá zero, por consequência, esse produto vetorial ele nunca é o vetor nulo. E aí, com isso, nós mostramos que os vetores comuns da matriz jacobiana é LI. Então, com isso, a gente mostrou que a diferencial desse X em cada ponto Q em U é injetora. Então, resolvida essa questão. Agora nós vamos para a última condição. A gente quer mostrar que X é bijetora sobre a sua imagem. Então, na verdade, eu só vou me preocupar com a injetividade, porque a sobrejetividade, uma vez que eu peguei o conjunto imagem igual ao contradomínio, eu não vou me preocupar. Então, para mostrar que X é injetora, basta pegar dois pontos em U cuja imagem é igual. Eu vou mostrar que esses pontos necessariamente vai ter que ser o mesmo ponto. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Peguei esses dois pontos em que isso acontece. Vou calcular a imagem em θ1, φ1. Quando eu calculo em θ1, φ1, substituo aqui, na expressão original de x, a primeira coordenada vai dar seno θ1 cosseno φ1, a segunda coordenada seno θ1 seno φ1 e a terceira coordenada cosseno de θ1. São exatamente esses caras que estão à esquerda dessas três igualdades. Quando você substitui em θ2, φ2, vão ser justamente esses caras que estão à direita dessa igualdade. E como essas imagens são iguais, então vale essas três igualdades. É porque aqui eu fiz direto. E eu vou chamar essa equação de 1, essa equação de 2 e essa equação de 3. Eu vou começar com a mais fácil, que é a 3.
Então, eu tenho por 3 que cosseno de θ1 é igual ao cosseno de θ2. Só que θ1 e θ2, eles estão nesse intervalo aberto de 0 a π. E é justamente nesse intervalo, o cosseno de θ é uma função injetora. Ou seja, se você tem θ1 e θ2, cujo cosseno é igual neste intervalo, consequentemente, o θ1 vai ter que ser igual ao θ2, pela injetividade do cosseno neste intervalo. Então, eu vou usar esse resultado, que θ1 é igual a θ2, e vou substituir nas equações 1 e 2. Quando isso acontece, eu quero fazer uma observação. Se θ1 é igual a θ2, obrigatoriamente, seno de θ1 é igual a seno de θ2. Bom, lembrando que θ1 e θ2 está no intervalo aberto de 0 a π, o seno de θ nessa situação é diferente de 0. E como é diferente de 0 nesse intervalo, eu posso, além de substituir aqui, eu posso cortar, porque seno de θ1 é igual a seno de θ2, então aqui eu vou ter dois fatores iguais aqui, diferente de 0, eu posso cancelar nessa equação 1. E a mesma coisa eu posso fazer na equação 2. Então, a equação 1 e a equação 2 vão se reduzir simplesmente a cosseno de φ1 igual a cosseno de φ2 e seno de φ1 igual a seno de φ2, após a lei do cancelamento, que eu posso aplicar sem problemas aqui. E eu tenho que φ1 e φ2 pertencem a um intervalo aberto de 0 a 2π, tá certo? Então, você tem φ1 e φ2 cujo cosseno e cujo seno coincidam desse intervalo aberto de 0 a 2π. O que nós sabemos de trigonometria? Quando você tem dois ângulos nesse intervalo aberto de 0 a 2π, cujo seno e cosseno coincidem simultaneamente, necessariamente o ângulo vai ter que ser igual. Ou seja, φ1 igual a φ2. Com isso, você tem que θ1 igual a θ2 e φ1 igual a φ2. Consequentemente, o ponto θ1, φ1 é igual ao ponto θ2, φ2. Ou seja, eu parti de dois pontos em U, cuja imagem é igual, e mostrei que esses pontos são iguais, ou seja, é o mesmo ponto. Consequentemente, eu mostrei que X é injetora. Se é injetora, e como eu peguei o contradomínio igual ao conjunto imagem, logo é sobre injetora também, e, portanto, X é bijetora. Então, acabou. Por que acabou? Porque nós mostramos que X de U em XU é diferenciável e bijetora, e nós mostramos que a diferencial de X em Q é injetora para cada Q em U. Então, com essas condições e com a proposição 2, nós garantimos que esse X de U é um aberto de S2 e garantimos também que a imagem inversa é contínua. Ou seja, nós não precisamos nos preocupar em mostrar que a imagem inversa é contínua, que é a proposição 2, que também é uma consequência do teorema da função inversa, garante isso. Então, a gente conseguiu mostrar que X é uma parametrização de S2 em X de U. Aí vocês podem me perguntar, professora, eu tive praticamente o mesmo trabalho da semana passada, mais ou menos. Foi um trabalho parecido, mas a gente eliminou uma coisa que seria mais difícil, que é trabalhar com a inversa dessa aplicação. Achar a inversa dessa aplicação não é fácil. Então, você achar a inversa, mostrar que a inversa era contínua, você ia ter mais dificuldade. Então, esse é um tipo de proposição que diminui só um pouquinho o seu trabalho. E volto a reforçar. Ela só serve se você já sabe que a superfície é regular e você pega uma aplicação diferente daquela que você já tinha estudado antes, como essa. Repare que a gente não usou essa aplicação na semana passada como parametrização. Então, a gente tinha interesse em saber se essa aplicação servia como parametrização de uma superfície regular, que no caso é essa esfera. Então, o que a gente mostrou é que serve.